Oi, que bom que você está assistindo um vídeo meu do canal Adriana Explica. Eu sou a professora Adriana Hamasaki e nesta videoaula vamos trabalhar regras básicas de derivação, onde eu vou apresentar para vocês 22 exercícios, isso, para vocês poderem praticar, tá bom? Então vamos combinar assim, eu apresento os exercícios, apresento a resposta, você dá um pause, resolve, aperta o play e acompanha a correção. Nós vamos fazer assim tela por tela, tá bom? Então são 21 exercícios. O vídeo acaba sendo um pouco mais longo, mas eu vou abordar todas as regrinhas básicas de derivação que você precisa saber, né? E não tem outro jeito da gente aprender regras básicas de derivação que não seja praticando, tá bom? Se inscreva no meu vídeo, no meu canal Adriana Explica, quem ainda não está inscrito, e vamos lá. Vamos estudar. Olha, as regrinhas básicas de derivação. Nós vimos já todas essas regrinhas aqui. Então, se eu tenho a função de uma constante a 1, função de uma constante, a derivada é igual a 0. Se eu tenho f de x, a derivada de f de x é 1. Então, se eu tenho c vezes x, eu vou ter apenas o c. Regra do tombo ou regra da potência. Se eu tenho c vezes x elevado a n, o n cai para multiplicar o c e eu tiro 1 do expoente. Fica n menos 1. Regra da soma. Se eu tenho adição algébrica, eu calculo a derivada de cada parcela, de cada termo dessa adição algébrica. Derivada da função exponencial com base e. É a própria função exponencial de base e. Não muda nada. Se eu tenho uma função exponencial de base a, qual é a derivada? É o próprio a elevado a x, e eu acrescento, faço vezes ln de a. Lembrando que ln é um logaritmo de base e. Derivada de log. Eu tenho log de x na base a. A derivada é o inverso do logaritmando, que é o x, vezes log, no lugar do x, no logaritmando, eu ponho e, que é o logaritmo neperiano, certo? Derivada de ln de x é 1 sobre x, é o inverso do meu logaritmando aqui. No ln eu não preciso colocar, né, log de e na base e, dá 1, certo? Derivada de seno, cosseno. Derivada de cosseno, menos seno. Tangente é secante ao quadrado. Cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Dissecante é secante vezes tangente. E de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, vamos a exercícios. Determine as derivadas das funções a seguir. Então, estas são as respostas. Pause. Vamos à correção. Olha, eu sempre separo em cores, para ficar mais fácil a visualização, quem é derivada de quem. Então, ó, derivada de x menos 3 seno de x. Então, derivada de x é 1. A derivada de x é 1. Por quê? Aqui eu estou mostrando. O expoente é 1. 1 menos 1, 0. X elevado a 0, 1. Tá? Derivada de seno é cosseno, então menos 3 vezes cosseno. Resposta final, 1 menos 3 cosseno de x. No 2, então, o seno é verdinho e o cosseno é o roxinho. Derivada de seno é cosseno. Menos, derivada de 4 cosseno de x é o seno, só que é o oposto. Então, é menos 4 seno de x. Menos vezes menos, mais. Certo? Outros mais 3 exercícios. Estas são as respostas. Vamos à correção. X ao quadrado de verdinho menos 2 ln de x de roxinho. X ao quadrado é a regra da potência. Eu vou cair o número 2 aqui para multiplicar o x. E tiro 1 do expoente. Então, resposta 2x. Aí fazemos menos 2 vezes derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, 2 vezes 1, 2 sobre x.
3x² mais 5. Então, regra da potência. O 2 cai multiplicando aqui o 3. E eu tiro 1 do expoente. Então, 2 vezes 3, 6. E vai ficar x elevado a 1. Então, 6x. E derivada de 5, 5 não tem x. Então, eu não derivo. Então, se eu não derivo, é zero na resposta da derivada. No 5, ó, as cores. Então, 3 vezes x ao cubo, cai o 3, multiplicando 3x elevado a 3 menos 1. No roxinho, esse 2 do expoente cai, multiplicando 2x, e eu tiro 1 do expoente. Derivada de 4, 0. Então, 3 vezes 3, 9, vai ficar x², menos 2 vezes 2, menos 4, e fica x elevado a 1. Fácil, não é? Usando a tabelinha, com regras, fica fácil. Tem que praticar, não tem milagre. Aqui, com cores, a resposta é essa, olha. Então, a gente tem que arrumar, né? Menos 12x, deixei de verde, e raiz quadrada de x, x elevado a meio, mais 11 cossecante de x. A parte verde, derivada de x é 1, então fica menos 12 vezes 1, menos 12. X elevado a meio é a regra da potência, cai o meio e eu tiro 1 desse meio. 11 cossecante de x, derivada de cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então, arrumando, meio menos 1, menos meio. Fazendo a regra de sinal, mais vezes menos, menos. Nós precisamos responder, ó, com raiz. E o expoente está negativo, então eu mudo, eu inverto, fica 1 sobre x elevado a meio positivo. E esse x elevado a meio é raiz quadrada de 2. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes raiz quadrada de x, raiz quadrada de x. Está aqui a resposta. Mais 2. As respostas. Play. Não, pause. Vamos corrigir. Ó, 5 e 2 vezes x elevado a menos 3. Repara que aqui o exercício ele já me foi dado com expoente negativo. Então, a minha resposta ela pode ficar com expoente negativo. Tá bom? Nesta daqui, ó, o enunciado me deu dentro de raiz. Então, eu tenho que responder dentro de raiz. Tá? Então, ó, derivada de 5, 0. Derivada de 2 vezes x elevado a menos 3, o menos 3 é o expoente, cai, multiplicando 2, e eu tiro 1 do expoente. Então, menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 3 menos 1, ficou x elevado a menos 4. Está aqui a derivada. No 8, nós temos que primeiro tirar da raiz. Aqui é elevado a 1. É raiz cúbica de x elevado a 1. Então, fica 2 vezes x elevado a 1 terço. Ó, o índice sempre no denominador e o expoente no numerador. Regra do tombo. Cai com 1 terço e eu tiro 1 desse meu expoente 1 terço. 1 terço menos 1 dá menos 2 terços, que eu vou levar para o denominador para poder deixar o expoente positivo e assim poder voltar dentro da raiz. Então, ó, 1 vezes 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1 vezes raiz cúbica de x², que é o que isso representa, 3 vezes raiz cúbica de x². Mais exercícios. Ó, neste nome, eu tenho que subir essas potências para o numerador. Respostas, né? Então, ó, vou subir aqui para vocês. Vai ficar 4 sobre x é 4 vezes x elevado a menos 1. 5 sobre x² é 5 vezes x elevado a menos 2. Agora, a regra de potência. Então, esse expoente 3 cai multiplicando os 2 terços. E eu tiro 1 do expoente. O menos 1 cai multiplicando 4. E eu também vou tirar 1 do expoente. Não importa se ele é negativo, a gente tira 1. Não importa se é fracionário, tira 1.
O menos 2 cai multiplicando 5 e eu vou tirar 1 do expoente. Aqui dá para simplificar esse 3 com esse 3. Então vai ficar 2 vezes x ao quadrado, que aqui 3 menos 1, 2. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 1, então vai ficar x elevado a menos 2. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 2 menos 1, ficou menos 3 no expoente. Mas, o nosso enunciado, os expoentes estavam positivos no denominador. Então, vamos fazer isso. Vamos deixar estes expoentes positivos no denominador. Então, 2x ao quadrado, menos 4 sobre x ao quadrado, menos 10 sobre x ao cubo. Certo? Este 5x ao quadrado, a gente aplica a regra da potência. Menos 3 vezes e elevado a x, quando é a função exponencial de base e, é o próprio. Então, esse aqui a gente só vai copiar. E derivada de secante é secante vezes tangente. Então, ó, olha aqui a regra do tombo. O 2 cai multiplicando 5 e eu tiro 1 do expoente. Mantenho o 3 vezes e elevado a x. E derivada de secante, secante vezes tangente. 2 vezes 5, 10. 2 menos 1, 1. Por isso que fica só x, menos 3e elevado a x, menos secante vezes tangente. É bem mecânico. Agora fica mecânico. Mais exercícios. Façam e vamos à correção. 2 vezes 10 elevado a x menos 10 vezes cosseno de x. Esta daqui é uma função exponencial. Quando a base é diferente de e, a gente mantém isso daqui, mas faz vezes log, né? Vezes, aí, ln, que é um log, de base 10. Ó, de 10 aqui, que é a base da minha potência. Não é base aqui, é base aqui. Eu pego a base da minha potência. Então, 2 vezes 10 elevado a x vezes ln da base da potência. Menos, de cosseno é menos seno. Por isso que aqui dentro, esse menos é o de fora, aqui dentro é menos da regra do cosseno. Menos 10 seno de x. Então, isso tudo eu copio, menos vezes menos, mais. Este, ln de x, a derivada é o inverso do x, então vai ficar 1 sobre x. Então, ó, meio vezes 1 sobre x. Aqui nós temos uma função exponencial, 6 elevado a x. Então, eu mantenho 6 elevado a x vezes ln da base da minha função exponencial, ln de 6. Certo? 1 vezes 1, 1. 2 vezes x, 2x. Menos 6 elevado a x vezes ln de 6. E este? Aí o que a gente faz? Sentar e chorar não adianta. Aqui tem uma dica. Pessoal, eu posso reescrever? Essa é a resposta. Eu posso reescrever dessa forma. Essa é a dica. Porque quando nós vamos somar frações, o denominador tem que ser o mesmo. Aí você mantém o denominador e trabalha com os numeradores. Então, eu posso voltar, porque aí eu simplifico e eu tenho a minha volta, antes de estar aqui com o MMC. Certo? Então, vamos lá. Tentem fazer. Aí eu faço a correção. Ó, vamos simplificar primeiro. Então, eu consigo dividir esse denominador aqui por x ao cubo. Dá 1. X à quinta dividido por x ao cubo fica x ao quadrado. Então, aqui vai dar 5x ao quadrado. Neste, eu vou dividir por x ao quadrado em cima e embaixo também. Só que é x ao cubo dividido por x ao quadrado. Vai dar x elevado a 1. Então, a resposta aqui é 2 sobre x. Aqui, divido por x em cima, dá 1. Divido por x, o x ao cubo, fica x ao quadrado. Então, a resposta desta fração é 7 sobre x ao quadrado. Está aqui. Agora, a gente vai derivar, né? Então, para derivar, ó, eu não posso deixar no denominador. Eu não consigo, lembra? Por enquanto, pelo menos, eu não consigo. Então, eu tenho que levar para o numerador, trocando o sinal do expoente.
2 sobre x é a mesma coisa que 2 sobre x elevado a 1. Então, quando eu inverto, ele fica com o expoente negativo aqui em cima. Então, era 1 positivo, virou menos 1. Aqui era 2 positivo, virou menos 2. Então, regra da potência em todos eles. Ó, o 2 cai, multiplicando 5, e eu tiro 1 dele. O menos 1 cai para multiplicar este 2, e eu tiro menos 1 dele. O menos 2 cai para multiplicar o 7, e eu tiro menos 1 dele. Então, 2 vezes 5, 10. 2 menos 1, x elevado a 1. Menos vezes menos, mais. Mais 1 vezes 2, 2. Menos 1, menos 2 no expoente. Menos vezes menos 2 dá mais 2. Vezes 7, mais 14. Menos 2 menos 1 ficou elevado a menos 3. Vamos responder de maneira, ó, expoentes todos positivos. Então, vamos descer. Então, fica 10x, desculpa, fica 10x. Eu desço x ao quadrado no denominador. Então, 2 sobre x ao quadrado mais. Mantenho 14 vezes 1 sobre x ao cubo. 14 sobre x ao cubo. Certo? Agora, vamos para mais exercícios. Respostas. Façam. Espero que tenham acertado. Então, vamos lá. Derivada de 4. 0. Derivada de 6x ao quadrado. O 2 cai multiplicando 6 e eu tiro 1 do expoente. Menos derivada de ln de x. É o inverso aqui do logaritmando. O inverso de x, 1 sobre x. Arrumando, nós vamos ter esse 0 sumiu. 2 vezes 6, 12, vezes x elevado a 1. Menos 1 sobre x. Então, ficou 12x menos 1 sobre x. Certo? O próximo, derivar log de x na base 9, e 1 sobre x é x elevado a menos 1. Então, a gente vai aplicar aqui a regra da potência. Derivada de log é o inverso do logaritmando, o inverso do x, então vai ficar 1 sobre x, vezes log de e na base 9, a base mantém, mais tomba o 1, menos 1 vezes x elevado a menos 1, menos 1. Então, ficou 1 sobre x vezes log de e na base 9, menos x elevado a menos 2. Porque mais vezes menos, menos. Vamos responder, ó, estava com expoente positivo. Então, eu desço. Fica 1 sobre x vezes log de e na base 9, menos 1 sobre x ao quadrado. Mais. Respostas. Então, ó, aqui é com t, aquele outro era com x. Então, agora vocês conseguem fazer este exercício. Então, menos seno de x em verde, cosseno de x em roxo. Derivada de menos seno é menos cosseno. Derivada de mais cosseno é menos seno. Então, derivada menos cosseno de x menos seno de x. No 17, vamos pôr cada parcela do numerador sobre t a quarta. Isso é uma divisão. E vamos simplificar. Divido por t elevado a 4, 1. T elevado a sexta dividido por t elevado a 4 vai ficar t ao quadrado. T a quarta por t a 4 cancela. Então, aqui fica só o 2. Aqui dá para dividir por t. Divide por t 1. T a quarta dividido por t 3. T ao cubo. Tá dando nó à língua. Então, ficou neste 3t ao quadrado menos 2, né? Menos 9t ao cubo. Vamos arrumar o menos 9t ao cubo. Então, o 3t ao quadrado menos 2 menos 9 vezes t elevado a menos 3. Do verdinho, potência, regra do tombo, cai o 2 multiplicando t e o expoente a gente tira 1. Derivada de menos 2, 0. De 9 vezes t elevado a menos 3. Cai o menos 3 para fazer vezes o 9, vezes t elevado a menos 3 menos 1.
Organizando, 2 vezes 3, 6. 2 menos 1, 1, t elevado a 1. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 7, 27. Menos 1, menos 3, menos 4. Levando para o denominador, nós vamos ter 6t mais 27 sobre t elevado a 4. Viram? Não é difícil, mas tem que treinar, tem que fazer bastante exercício. Ó, de cosseno e de log. É esta a resposta. Correção. Então, verdinho, cosseno, log, roxinho. Derivada de cosseno menos seno. Por isso que eu já escrevo menos na frente da fração, seno de x sobre 7. Derivada de log, eu pego menos 2 vezes o inverso do x, 1 sobre x. E no lugar de x eu ponho e. Então fica log de e na base 8. 2 vezes 1, 2 sobre x. Porque embaixo do 2 é 1, isso aqui é uma fração. Então não queiram fazer distributiva, né? É 2 vezes 1 e 1 vezes x. Tá? Não vai fazer 2 vezes 1 e 2 vezes o x, não. Por favor. Outro. Resposta. Podem fazer. Vamos lá. Temos que arrumar esse menos 2 sobre x. Então fica menos 2 vezes x elevado a menos 1. Esse 8 não, é um número. É a minha variável em potência que eu preciso arrumar. Deixar sempre em potência no numerador. Tá? Então, aplicando a regra da potência aqui, o 4 tomba. Fica 4 vezes o x elevado a 4 menos 1. Este menos 1 também tomba. Então, menos o menos 1 vezes 2, x elevado a menos 1 menos 1. Mais 2 vezes derivada de tangente secante ao quadrado. Esse 4 com esse 8 dá para simplificar, dá para dividir por 4. Fica 1, 8 por 4, 2. Então, aqui fica 4 menos 1, 3. Então, x ao cubo sobre 2, mais, porque menos vezes menos, mais. 2 vezes x elevado a menos 2, mais 2 vezes secante ao quadrado de x. Esse expoente negativo a gente desce. Então, fica 2 sobre x ao quadrado. Ó, expoente positivo. Está aqui. A resposta deste. Vamos à correção. Temos que arrumar esta parcela de 3 sobre x ao quadrado. Vai ficar 3 vezes x elevado a menos 2. Então, 6 elevado a x é uma função exponencial. Eu copio a função e faço vezes ln dessa base aqui, 6. Então, ó, 6 elevado a x fica vezes ln de 6. Menos 6 vezes derivada de seno, cosseno. Aqui, regra da potência. Cai o menos 2, multiplicando 3. Menos 2, menos 1. Logo, essa parte repete, que já está derivada. Menos 2 vezes 6, 3, menos 6. E ficou vezes x elevado a menos 3. A pergunta foi feita com o expoente positivo no denominador. Então, eu tenho que responder assim. Então, esse x elevado a menos 3 desce e fica x elevado a mais 3. Aqui a resposta. Certo? Ó, este é um exercício diferente. Nós vamos... O que eu quero aqui? Eu quero que vocês calculem f' de 1. Então, eu quero a imagem da derivada quando x é igual a 1. Tá? Não é aqui, é da derivada. Então, eu vou derivar, ó, vai dar 14. Eu vou derivar e depois vou substituir por 1. Então, 4x ao cubo mais x ao quadrado é só da potência aqui. Então, o 3 cai multiplicando 4 e eu tiro 1 do expoente. O 2 cai para multiplicar o x e eu tiro 1 do expoente. Então, nós temos 3 vezes 4, 12x ao quadrado, mais 2 vezes x elevado a 1. Então, a minha derivada, ela é 12 vezes x ao quadrado mais 2x. Vou substituir
o x por 1. Então fica 12 vezes 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. 12 vezes 1, 12, mais 2, 14. Viu? Não é nada do outro mundo. Ó, outra agora, quero calcular f' de 2. Vamos derivar. Então, a resposta é esta, menos 47,5. Tentem. Vamos derivar. O 3 tomba, multiplica menos 2 vezes x elevado a x menos 1. Mais derivada de ln de x, 1 sobre x. Então, vamos ter menos 6x ao quadrado mais 1 sobre x. Então, f' de 2, eu vou pôr 2 no lugar do x. Então, ó, aqui no x ao quadrado e sobre x. Então, menos 6 vezes 2 ao quadrado mais 1 sobre 2. 2 ao quadrado, 4. Vezes menos 6, menos 24. Mais meio. Fazendo LMC, aqui embaixo do 24 é 1. Então, 2 dividido por 1, 2. Vezes menos 24, menos 48. Menos 48 mais 1, menos 47,5. Esse o pessoal fica triste, mas não devia, né? Então, ó, resposta. F' de π sobre 3 igual a 7,5. Lembrando que π sobre 3, né? Π é 180. Então, isso daqui é a mesma coisa que eu pedir para você f' de 60 graus, tá? Quando o x valer 60 graus, ou π sobre 3. Certo? Então, vamos derivar. Derivada de cosseno é menos seno. Então, fica menos raiz quadrada de 3 seno. Raiz quadrada, ó. Derivada de seno é cosseno. Então, menos vezes menos, mais. É esta a minha derivada. Vou substituir agora o x por π sobre 3. Ó, π sobre 3. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 vezes seno de π sobre 3. Mais 4 vezes cosseno de π sobre 3. Seno de π sobre 3 é seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π sobre 3, que é a mesma coisa que cosseno de 60 graus, é meio. Então, aqui, você vai fazer, né? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9, que dá 3 sobre 2, porque o 2 está aqui. Aqui, dá para a gente dividir por 2. Divido por 2, 1. Divido por 2, 2. Então, 2 vezes 1, 2. E fazendo MMC de 3 meios mais 2, nós temos 7 meios como resposta. Certo? São esses os exercícios propostos para regras básicas. Tá? Aguardem a próxima videoaula, que é a regra do produto e do quociente. Certo? Bons estudos, clique que gostaram, tá? E convide, se inscrevam se não são inscritos e convide outros para participarem, para se inscreverem no meu canal. Vocês viram que eu tenho bastante coisa também de matemática básica que ajuda, né, a gente nas derivadas. Certo? Bons estudos. Até mais.